Você já ouviu isso aqui? A Bíblia diz: não julgueis. Mas e se eu te provar agora que isso está sendo usado de forma errada e até contra a Bíblia? Porque toda vez que alguém tenta corrigir um pecado e, consequentemente, um pecador, alguém levanta e diz: não julgue. Mas será que isso realmente é bíblico? Ou só uma desculpa para não mudar? Sim, em Mateus 7:1 está escrito: não julgueis para que não sejais julgados. Mas quase ninguém continua lendo o mesmo capítulo que vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus diz isso no mesmo capítulo, que é Mateus 7, versículo 15. E ainda completa: pelos frutos os conhecereis. Versículo 16. Agora me responde, como é que você vai identificar um falso profeta sem o julgar pelos seus frutos? Porque o texto diz: pelos frutos os conhecereis, ou seja, fique olhando, fique observando o seu discurso e as suas ações. A Bíblia não proíbe julgar. Ela proíbe o julgar de forma hipócrita, injusta, superficial e parcial. Em João capítulo 7, versículo 24, Jesus diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, julgar com justiça é um mandamento do próprio Jesus. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12 e 13, onde ele diz: nós não devemos julgar os de fora, mas temos a obrigação de julgar os de dentro. Ou seja, a igreja deve julgar os seus membros. Quer dizer que se a pessoa lá fora da igreja está cometendo pecado, adultério, mentira, qualquer coisa, beleza, deixa ela lá. Mas se alguém dentro da igreja está cometendo pecado, a igreja tem a obrigação de julgar, segundo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 12 e 13. E ainda em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, Paulo vai aconselhar a entregar um determinado homem a Satanás. Quem era este homem? Era um pecador da igreja que estava em prática contínua de pecado. E Paulo diz: entregue ele a Satanás para que ele seja corrigido. Ele foi confrontado, corrigido e, se não se arrepender, o conselho é entregue a Satanás. E Paulo aplica isso de forma, porque em 1 Coríntios 5 é só um conselho. Em 1 Timóteo 1:20, Paulo ele está dizendo que ele fez isso. Ele vai dizer em 1 Timóteo 1:20, entre eles, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Isso é disciplina. Isso é julgamento bíblico dentro da igreja. Himeneu e Alexandre, conforme vai aparecer até em outros textos, eles estavam causando problema na igreja, eles foram corrigidos, eles não se arrependeram, e como tal, Paulo os entregou a Satanás, ou seja, os excluiu da comunhão com a igreja. Isso é disciplina, isso é julgamento bíblico dentro da igreja. Jesus mesmo já tinha ensinado isso antes. Em Mateus 18, do versículo 15 a 17, ele vai falar: se um pecador pecar, vai, confronte ele em particular. Se ele não se arrepender, leve 2 ou 3 testemunhas. Se ele não se arrepender, fale e abra para a igreja. Se ele não se arrepender, exclua ele da comunhão. Isso não é julgamento errado. Isso é disciplina bíblica. Então, cuidado, porque o não julgueis, que muita gente usa, não é evangelho. É distorção e cultura woke e esquerdismo infiltrado na igreja. E isso está deixando muita gente perdida dentro da igreja.
Eu já estava com esse vídeo pronto quando eu fui fazer o meu devocional e percebi um detalhe no texto que vai fazer toda a diferença para esse vídeo, para esse assunto, para esse conteúdo. Presta atenção aí e vem comigo. No vídeo aí, eu citei 1 capítulo 5, versículo 5, onde Paulo, fazendo ali o julgamento de um irmão da igreja que estava em pecado, ele diz para, né, a exclusão, coisa essa que ele vai chamar lá de entregar para Satanás. Mas olha que detalhe bacana. Pega a sua Bíblia aí, 1 capítulo 5, o versículo 3, que é antes daquele que eu citei aí. Ele diz assim, ó: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente no espírito, já sentenciei. Entendeu? Já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor que cometeu tal infâmia seja. Aí ele vai falar o que, que é. Mas vamos só focar aqui nesse versículo 3, na onde ele vai dizer: eu já sentenciei. Quem que dá sentença? Quem que dá sentença é o juiz. Quem dá sentença é quem julga. E Paulo, na condição ali de autoridade eclesiástica, e ele conclama a igreja também ali de Coríntios a fazer isso, ele julga e dá sentença. Ok? Esse é o detalhe que não poderia faltar nesse vídeo. Ele julga e dá sentença. Leia aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 3. Eu sou Michael Anthony, teólogo, psicoterapeuta especialista em comportamento. Esse é seu canal de inteligência emocional, cognitiva, espiritual e bíblica. Se isso abriu sua mente, comenta aqui e envia para aquele irmão da teologia do não julgueis.